essa palavra, a palavra do Senhor, chegue aos vossos corações. Hoje nós, como todo mundo já presenciou, nós estamos num domingo de festa. E essa festa é justamente pela maioridade, pela melhor idade da primeira Igreja Batista de Vila Nova Cachoeirinha. E eu também estou na maioridade. O irmão Edson estava falando a respeito dos cabelos brancos, né? Eu ainda tenho uns fios só de cabelo branco, mas eu deixei a barba só para esse período, né? Só para essa festa, né? Aí os irmãos vão ver que eu também passei dos 60, né? Então, essa é a minha saudação, né? E eu agradeço a oportunidade pela Adriana, pela Regiane, que me convidaram, né, para me falar um pouquinho a respeito da melhor idade, tá? Então, aliás, vai ser a gratidão da melhor idade. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no texto de Lucas 17, 11 a 19. Você de casa também, você que acompanha o nosso culto pelas redes sociais, Lucas 17, 11 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados um deles. Quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele disse: Levanta-te e vá, a sua fé o salvou. É um texto conhecido, nós sempre lemos essa passagem, né, em que Jesus curou os 10 leprosos e voltou apenas um para agradecer. Isso chama-se gratidão. Então é justamente essa gratidão que nós vamos estar falando um pouco a respeito da nossa maioridade, a respeito dos 60 mais, dos 60, 70, 80 e 90. Eu não sei se aqui na plateia tem pessoas com 90 ou um pouco mais, mas tem a irmã ou irmão, mas essa idade que nós estamos gratificando a Deus de nós podermos estar com essa dádiva, né, que Ele nos deu, de estar chegando a essa idade. Há uns anos atrás, eu com 60 anos, quando eu completei 60 anos, eu fiquei assim meio chateado, né, porque eu não gostava de chegar no banco ou pegar a senha da prioridade, ou então nos bancos, nos ônibus, eu sentar no lugar de idoso. Eu me achava assim, jovem, né? Me achava jovem para ocupar os espaços do idoso, né? Mas teve uma época em que eu quando chegava no banco, aí eu comecei a gostar de ser idoso. Aí quando eu chegava no banco, né, isso daí também a gente não deve fazer porque nós somos cristãos, né? Aí eu pegava 2 senhas, um da prioridade e outro, né? Aí quando eu via que a fila estava terminando, aí eu ia lá, fazia o que eu tinha que fazer no banco. Mas é brincadeira. Falando da gratidão, a gratidão ela glorifica a Deus, tá?
Só isso já seria motivo para dar graças a Deus. Nossa gratidão glorifica a Deus quando o exaltamos, não os dons, mas o doador. A gratidão nos ajuda a perceber que tudo que temos não vem por causa de nós, mas por causa de Deus. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada no meio de muitos faça abundar a ação de graça. Isso está ali em 2 Coríntios 4:15. Então, a gente deve estar sempre glorificando a Deus na nossa gratidão. Aqui também tem muitos jovens, como foi falado, e a juventude que se preparem. Por quê? Porque vai vir dias em que você vai querer ser idoso e não vai poder. E também quando você já for idoso, você vai querer ser jovem e não vai ter condições, como eu muitas vezes quero ser jovem e não tem jeito, não tem volta, tá? Aí já chega a era do condor, que é, como diz aí o dito popular, né? Aí você tem dor na coluna, dor no braço, dor na perna, artrose, pressão alta. Então, sabe, é esse o legado que nós vamos levar na maioridade ou na melhor idade. Então, eu fui incumbido, né, que as irmãs pediram para mim falar, que a gratidão a Deus na melhor idade, tá? Na melhor idade. E essa gratidão a Deus está sendo justificada porque ela é uma gratidão em que Deus nos dá esse privilégio de chegar, muitas vezes com enfermidades, muitas vezes sem saúde, mas Ele sabe do nosso físico, do nosso corpo humano. É Ele que nos orienta a procurar médicos, a procurar fazer ginásticas, procurar uma academia para a gente chegar a uma idade dos 60 para frente, com melhor qualidade de vida. Então, nós devemos estar sempre procurando essa melhor qualidade de vida, tá? A gratidão também nos coloca diretamente na vontade de Deus. Muitas vezes fazemos a vontade de Deus, muitas vezes fazemos da vontade de Deus um grande plano místico, quando às vezes é simplesmente a obediência, né, que nós devemos ter. E parte da sua vontade para nós é sermos gratos, não apenas nos dias ensolarados, mas também nos dias difíceis, tá? Hoje, Deus nos deu a graça de amanhecermos o dia com um dia ensolarado. Porém, ontem à noite, por volta de umas 10 até meia-noite, até um pouquinho mais de meia-noite, estava um toró daqueles, né? Eu saí para buscar minha filha e me molhei, porque até você sair da garagem, tirar o carro da garagem, até pegar ela no ponto do ônibus, então a gente se molha um pouco, mas faz parte dessa gratidão, tá? Dar graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Está lá para nós fazermos a nossa meditação. A gratidão também nos atrai para Deus. Quando nós nos convertemos, você automaticamente já pega o passaporte para o céu. Hoje, inclusive, pela manhã, na classe de líderes, nós estávamos falando muito sobre céu, sobre inferno, né? Mas é uma condição em que o sangue de Jesus Cristo, que nos lavou, tirando-nos do lamaçal do pecado, Ele nos deu essa chance de ter esse passaporte de, quando nós partirmos deste mundo, irmos para o céu. Isso eu creio, essa é a minha fé. Uma fé que foi falada muito o mês passado, nós falamos muito de fé. Então, eu tenho essa fé de que nós iremos para o céu. Todos aqueles que se tornaram filho de Deus, como diz lá em João, no Evangelho de João. A gratidão. Bom, Jesus perguntou: não foram os 10 purificados? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para louvar a Deus, exceto o estrangeiro,
que era um samaritano. Nós sabemos também que os samaritanos naquela época eram inimigos dos judeus, e a gente sabe disso, que eles brigavam muito, mas a partir do momento em que Jesus teve aquela conversa, muito conhecida também com a mulher samaritana, houve assim um divisor de águas para aquele povo de Samaria. Então, nós sabemos a respeito disso. A gratidão também nos traz contentamento. Disse que a gratidão torna o que temos o suficiente. Se não somos gratos pelo que Deus nos deu, obter mais também não se satisfará. Será grato e é a chave para o contentamento. Piedade com contentamento, grande ganho, pois nada trouxemos ao mundo, nem podemos levar nada dele. Mas o que tivemos, se tivermos comida, roupa, ficaremos contentes com isso. Está lá em 1 Timóteo 6, de 6 a 8. Tá certo? Então, nós devemos ver que essa gratidão nos traz contentamento a respeito do que diz Paulo, a carta de Timóteo. O poder da gratidão também nos aprofunda a fé. Jó é um grande exemplo. Nós sabemos a história de Jó, que desde o início do seu livro, ele tinha muitos bens, tinha filhos, tinha mulher, filhos e filhas, tinha muitas riquezas, tinha seus empregados, né? Mas ele foi perdendo coisa por coisa, foi perdendo filho, foi perdendo os empregados, pegou fogo naquilo que ele tinha, mas mesmo assim ele nunca deixou de glorificar a Deus, nunca ele deixou de estar com Deus. Mesmo a mulher dele, em certa ocasião, mandando que ele desistisse de crer naquele Deus que ele cria, se ele já tinha tantos problemas, né? Já tinha perdido tantas coisas, mas mesmo assim ele continuava glorificando a Deus. Então, deem graças a Deus, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. Está lá no Salmo 136, 1. A gratidão também leva à alegria. O transbordamento de gratidão é alegria. Perceber a abundante bondade de Deus, mesmo nas dificuldades, é uma porta de entrada para a alegria. O Salmo 146 diz isso, tá? Diz isso. Mostra isso tão claramente quanto os exilados hebreus cantaram seus agradecimentos a Deus por trazê-los de modo a Israel. Está lá no Salmo 126, 1 a 3. A gratidão também desafia as mentiras de Satanás, porque a gratidão que nós temos também, muitas vezes incomoda ao nosso inimigo. Tá? Por isso que nós devemos saber que a gratidão desafia as mentiras de Satanás. Tá? Diz assim a palavra do Senhor, que nenhuma coisa boa Ele reterá daqueles que andam em retidão. Tá? Está lá no Salmo também 84, 11. E a gratidão pela maioridade, pela melhor idade, pelo idoso, pelo velho, como na nossa sociedade, hoje tem um monte de nomes que nós damos à maioridade, aos 60 mais. Porém, anos atrás a gente sabia que o velho era velha, porque já passou dos seus 50, 60 anos, e ele, então, o que acontecia? Já não tinha muita serventia para a sociedade, já não tinha mais serventia para o emprego. Hoje, nos 40 anos, esse problema já chega nos 40 anos. Pessoas com 40 anos, muitas vezes, em algumas empresas, não tem condições mais, já está
já está ultrapassado. Porém, o de 40 anos ou menos, ou mais até de 60 anos mais, requer uma sabedoria que poucos têm. Por quê? É a experiência que Deus nos dá, tá? É a experiência que Deus nos pôs. Muitos não chegaram a ter essa experiência. Eu posso dizer, né, quem me conhece aqui, não só a minha família como está, mas algum dos irmãos me conhece. Eu trabalhei 52 anos, 10 meses e 10 dias para poder parar de trabalhar. E mesmo depois dessa parada, muitas pessoas me procuraram, algumas empresas pedindo informações. Por quê? Porque eu retinha alguma sabedoria dos anos que eu obtive, né, trabalhando, mas eu dediquei esse tempo agora, né, para estar com minha família. E esse tempo que hoje curto com minha família, curto mesmo de paixão. Nós viajamos, vamos a lugares bonitos, lavo louça, varro casa. Então, tudo isso daí é uma beleza para mim, viu? Mas a gratidão, né? A gratidão nos ajuda a viver também, a viver o presente. Quem não gosta de viver o presente? Muita gente fica lembrando muito do passado. Eu lembro assim do passado para obter obter o meu status, né? E até mesmo aquilo que Deus fez na minha vida. Porém, muita gente vive do passado, esquece do presente e esquece do futuro também. O futuro pertence a Deus, só Ele sabe da nossa situação amanhã, como nós vamos levantar amanhã, se vamos levantar, ou daqui 10, 20, 30, 40 anos. Por isso, nós devemos, com gratidão, viver o presente, tá bom? A gratidão é um testemunho. Quando agradecemos a Deus abertamente, reconhecemos o que Ele fez por nós. Proclamamos de Deus, Deus pessoal e cuidadoso ao mundo, ao nosso redor, mostrando que o nosso contentamento e a paz não vem do que temos, mas do que conhecemos. Portanto, sejamos gratos a Deus e tenhamos um coração agradecido, porque Deus é esse Deus maravilhoso que nos dá esse contentamento, nos dá esse testemunho, nos dá a possibilidade e responsabilidade de fazer parte de uma igreja como a Igreja Batista de Cachoeirinha. Nós entramos aqui o ano passado, em fevereiro, então tem 1 ano e meio que nós estamos aqui com vocês. Ainda não guardo o nome de todos os irmãos, que é difícil, né? Igual a irmã Irani, quando subiu aqui, e a irmã Irani está ali, eu não a conhecia assim pelo nome. Eu até perguntei para o Fábio, né? Como é o nome daquela irmã que eu não conheço? Então a gente, aos poucos, né? Quem sabe quando eu tiver uns 50 anos de PIB Cachoeirinha, aí eu já conheço todos os irmãos. Porém, mas enquanto se a gente vai. Eu queria que fosse assim. Nós tirarmos uma fotografia de todos os irmãos, colocar o nome dele para mim não esquecer. Mas é isso aí que eu gostaria. Portanto, sejamos gratos, que tenhamos um coração agradecido e que nos atrai mais as ricas bênçãos de Deus para as nossas vidas. Que você possa ter um coração gratos a Deus e assim desfrutar de tudo o que Ele tem reservado para aqueles que o agradecem, que essa é a gratidão. Eu gostaria de colocar alguns nossos irmãos, aqueles heróis da fé, que fizeram parte da melhor idade, né? Deus usou esses irmãos, esses servos dele, para a proclamação não só do Evangelho, mas do Antigo Testamento também. Então, espera aqui. Encontramos vários exemplos de Deus usando pessoas na Bíblia com idade avançada.
tá? Todos nós conhecemos a história de Moisés, que eu considero um dos maiores legisladores da história, tá? Então, Moisés tinha 80 anos quando o Senhor o chamou para uma tarefa das mais monumentais da história bíblica: libertar o povo egípcio, o povo hebreu, da escravidão de Faraó ali no Egito. Então, Moisés, aos 40 anos, ele saiu do Egito, né, da casa de Faraó, aí foi peregrinar lá no deserto, se casou, subiu, aí Deus o chamou para mostrar o que ele queria que Moisés fizesse, e aos 80 anos Deus deu a tarefa de libertar o seu povo, que estava sendo escravizado já há 400 anos, e foi essa tarefa que Deus deu para Moisés. Abraão estava também na terceira idade, quando ele e o Senhor começaram suas grandes aventuras. Não foi o que ele tinha 100 anos. Deus cumpriu a promessa tão inesperada, que dele se tornar pai e também se tornar o pai de uma grande nação. Então diz a Bíblia de que Deus ia dar a possibilidade de Abraão ter uma população, ter uma família tão grande, de contar o número de estrelas no céu, ou então os grãos de areia do mar. Então, essa foi a porção que Deus deu para Abraão. E ele também já era uma pessoa idosa, pessoa de uma idade avançada. Fala que Abraão ele tinha 175 anos quando ele morreu. Mas depois eu vou pegar para ver se realmente era essa idade. Noé também foi um fato que os irmãos conhecem. Deus deu a missão para ele construir uma arca, porque o mundo estava muito desordenado. Estava assim, vamos falar um pouquinho no nosso presente, estava igual o nosso mundo de hoje, tá? Aí Deus que fez? Mandou Noé construir essa arca, e ele construiu com a ajuda dos seus filhos, né, sua esposa, suas noras, até que Deus mandou o dilúvio e começou uma nova era, um novo mundo dessa época para frente, tá? Para frente. Esse foi Noé. Caleb também, ele era jovem quando respondeu ao chamado de Deus, mas ele envelheceu quando o Senhor cumpriu, pois tinha 85 anos, quando Deus lhe trouxe novos territórios para conquistar. Então, se nós pegarmos, ler toda a Bíblia, lermos toda a Bíblia, nós vamos ver de que existiram muitos homens que Deus usou para a sua benfeitoria no mundo, na terra, e nós sabemos desse povo, como hoje também nós fazemos parte não dessa leva de heróis da fé, mas nós também temos um trabalho, porque quando nós nos convertemos, nós recebemos um chamado e nós recebemos uma missão de pregar o Evangelho, tá? Jesus Cristo deu-nos essa missão. Então, o que nós temos que fazer é sempre fazer isso daí, estar programando o Evangelho onde quer que nós estejamos. Por isso, nós devemos estar bem preparados, porque a palavra do Senhor, ela é rica, é eficaz, tá bom? Muito bem. A minha palavra vai ficar por aqui. Eu gostaria apenas, né, de falar um pouco mais da melhor idade. Numa pesquisa no SAP, ela diz que 80% dos idosos vai ter algum problema, pelo menos uma patologia ou alguma enfermidade. Isso 80%. Em 50%,
50%, vários idosos vão ter também pelo menos 2 patologias, ou seja, 2 problemas de enfermidade. E aí cai para depois mais outra pesquisa, cai para 26%, onde pessoas vai ter muito mais enfermidades. Tá? Alguém me vê assim, né? O irmão Messias é um senhor forte, é um senhor que não tem problema nenhum, parece, né? Pelo menos. Mas eu estou fora dessa pesquisa aqui, porque as minhas enfermidades, ou seja, você tem algum problema, você tem uma enfermidade. Então, a minha já chega pelo menos umas 7, mais ou menos. Aí a gente corre de um lado, corre de outro, vai para o hospital, vai para médico, procura, mas a gente sempre dá os nossos pulos, né? Então, agora mesmo estou fazendo um tratamento numa medicina alternativa coreana. Então, para tratar minha coluna, alinhar ela, massagear, aquecer, para ver se eu melhoro dos outros problemas que eu tenho, que é hipertensão, diabetes, que mais que eu tenho? Artrose nos 2 joelhos. Então os irmãos veem que depois dos 60 não é fácil. Não é fácil. Mas nós vamos sobrevivendo com a graça de Deus. Deus tem sido misericordioso para conosco, tá? Então é isso, essa palavra que eu deixaria para os irmãos dessa noite. Para os jovens, continuo afirmando, vocês faça tudo que o Senhor mandar vocês fazerem, porque Deus vai tocar no coração de vocês fazer alguma coisa, e assim Ele vai levar vocês a um patamar de idade, chegando a essa melhor idade, como falam, né? Hoje existe, esqueci de falar, hoje existe assim, uma escala de antigamente falavam a pessoa estar velho. Depois, uma pessoa, quando adquiria uma certa idade, estava idoso. Depois veio a terceira idade. Hoje está na melhor idade. E ainda tem um outro nome, uma outra nomenclatura que deram agora para os velhinhos, para nós, que é um tal de senil, que é aquela doença que a pessoa tem mesmo que se cuidar, senão vai para o brejo lá. Tá? Então, irmãos, é essa fase que nós temos, tá? Espero que os irmãos tenham assim captado alguma coisa sobre a melhor idade. É uma idade boa porque a gente tem os benefícios também, tá? Tem os benefícios, tem a honra dada por Deus de pessoas, algumas pessoas respeitarem você pela sua idade, pela sua sabedoria. Não é todo mundo. Se você pega uma condução, muitas vezes você não é respeitado, trem ou qualquer outra condução, mas a gente deve agradecer a Deus. É essa a gratidão à melhor idade que nós deixamos com vocês nessa noite, tá bom? Deus abençoe a todos e até uma próxima.